Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais uma aula de História do terceiro ano. Na aula de hoje, a gente vai continuar o capítulo em que a gente fala sobre a expansão do imperialismo, tá, no mundo e o processo de sedimentação do capitalismo mundial. Esse processo ele ocorre entre o século XIX e o início do século XX, e a gente já viu na primeira parte do capítulo como é que se deu os avanços tecnológicos da segunda revolução industrial e como essa segunda revolução industrial foi importante para a sedimentação desse modo de produção que é o capitalismo, que é baseado no trabalho em indústrias, no comércio dos produtos industrializados, e como era necessário, né, fomentar na população mundial essa vontade de adquirir produtos, de poder utilizar produtos industrializados, tá? Então a gente viu como a segunda revolução industrial ela foi importante porque ela vai dinamizar todo esse processo na invenção de máquinas mais rápidas, na invenção da energia elétrica que vai impulsionar as indústrias e fazer com que essa segunda revolução industrial faça uma grande diferença na sedimentação do sistema capitalista, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o imperialismo. Imperialismo foi um processo no qual os países europeus, precisando de recursos para implementar esse capitalismo, né, que agora era o modo de produção que eles iriam utilizar, eles decidem invadir territórios na África, na Ásia e na Oceania para dominar aquelas regiões e buscar os recursos daquelas regiões para eles, tá? Então é isso que vai ser o imperialismo e que vai ser implementado no século XIX, nos anos de 1800. Vamos entender como é que foi esse processo, tá? E a gente vai ler aqui o livro didático, tá bom? Então vamos lá. Ó. O desenvolvimento industrial no século XIX levou as grandes potências mundiais a empreender a colonização de vários territórios na África, na Ásia e na Oceania. Além do poder econômico, essas potências contavam com grande força militar, pois estavam equipadas com diversas inovações tecnológicas na área bélica. Desse modo, o imperialismo submeteu muitos povos e moldou o mundo na passagem do final do século XIX para o início do século XX. Então, o autor aqui deixa bem claro que a Europa ela era a região mais desenvolvida tecnologicamente do mundo naquele período, e a sua força militar ela era tamanha em frente a outros países de outros continentes que eles não tiveram muitas dificuldades em dominar militarmente esses territórios na África, na Ásia e na Oceania, tá? Vamos continuar aqui falando do imperialismo na África. Ó. No início do século XIX, a presença europeia no continente africano se limitava a algumas regiões litorâneas, ou seja, né, até o início do século XIX tinha alguma certa presença europeia ali naquela região, mas se limitava a regiões litorâneas. O que quer dizer? Quer dizer que eram apenas algumas cidades ali no litoral, né? Ou seja, na beira da praia, algumas cidades costeiras. Aí, por que isso não acontecia além? Vamos ver aqui, ó. Isso acontecia principalmente porque os povos africanos não permitiam o avanço de estrangeiros no interior de seu território. Então, até o início do século XIX, eles conseguiam manter ainda uma hegemonia do seu território, não permitindo que os europeus conseguissem dominar territórios além daquelas cidadezinhas ali do litoral, tá? Continuando. Nessa época, o tráfico de escravos era uma importante fonte de renda para muitos estados africanos. A suspensão desse comércio, ocorrida em meados do século XIX por pressão dos ingleses, enfraqueceu os estados africanos mais poderosos, diminuindo assim a sua capacidade de resistência frente à invasão europeia. Então, aqui ele deixa bem claro que na África, há uma grande diferença, né? Há um grande erro que a gente comete quando analisa o continente africano e a gente fala assim, a África, como se a África fosse um país, fosse uma pequena região ela fosse totalmente igual.
A África ela é um continente com vários países, que naquele tempo era com vários reinos, né? E esses reinos, cada um com as suas diferenças, com as suas especificidades. Então, era muito comum aqui nesse período que alguns desses reinos africanos eles implementassem a escravidão, eles faziam batalhas, faziam guerras contra outros reinos mais fracos, para outras tribos mais fracas, e eles vendiam os vencidos, né, das outras etnias, das outras cidades, como escravos para os europeus, tá? Então, muito da renda que eles tinham e que fazia com que eles ainda tivessem uma certa resistência a algum tipo de invasão, vinha justamente desse comércio. Só que a gente tem que lembrar que, durante o século XIX, a Inglaterra, quando ela se adapta ao capitalismo, uma das suas mudanças de conduta foi justamente negar a escravidão, foi querer o fim da escravidão. Vamos lembrar do segundo ano, quando a gente estudou o Império Brasileiro. No fim do Império Brasileiro, um dos fatores que vai fazer com que o Brasil cedesse e abolisse a escravidão aqui no Brasil foi justamente a pressão dos ingleses, que não queria que mais nenhum país no mundo utilizasse a escravidão. Tá? Essa mudança se dá justamente por essa visão de que o capitalismo agora o modo, né, de produção mundial e que ao invés de escravos, as pessoas deveriam ser trabalhadores assalariados, não deveria ter mais escravos no mundo, tá? É claro que isso vai fazer com que alguns reinos africanos enfraqueçam, porque muito da sua renda vinha justamente da venda dos escravos, e isso vai facilitar a entrada dos europeus naquela região. Ó. Vamos continuar aqui. Além disso, no final do século XIX, os europeus se viram em condições de superioridade militar suficientes para expandir seus domínios ao interior do continente africano. A princípio, os europeus se limitavam a consolidar áreas de influência por meio de alianças e tratados com chefes africanos, visando a formação de protetorados. Apenas em um segundo momento, eles se lançaram à conquista militar, principalmente quando seus interesses foram contrariados por chefes africanos. Era muito comum, nesse início do processo de imperialismo, né, a criação desses protetorados aqui. Vamos ver o que era isso, ó, aqui do lado. Região sob proteção de estrangeiros, no regime de protetorado. Os chefes locais mantinham formalmente o poder, mas eram obrigados a aceitar as decisões de seu protetor. Basicamente, era assim, a Inglaterra ou a França, mas principalmente a Inglaterra fez muito na Índia isso, que era buscar o líder local de alguma cidade, né? Na Índia ele fez muito isso lá, e buscar um acordo com eles, e a tática era realmente ameaçar. Disse, olha, é o seguinte, ou vocês se juntam a nós, ou nós vamos atacar aqui esse local. Mas se vocês se juntarem a nós, você que é o líder aqui local, você vai manter o seu poder, mas agora quem comanda, quem diz como a economia vai funcionar, somos nós, e nós que vamos tirar as riquezas aqui desse local, certo? Então era assim que funcionava. Só que depois de um tempo, quando alguns chefes africanos já não queriam fazer as vontades tanto da Inglaterra quanto da França e de outros líderes europeus, eles decidiram por invadir totalmente alguns países dessa região, tá? Vamos ver aqui um box ó, que tem informação que fala sobre a Conferência de Berlim. Vamos entender o que foi isso. Ó. Convocada pelo chanceler alemão Otto von Bismarck, a Conferência de Berlim ocorreu entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, na Alemanha. Dessa reunião participaram representantes de 13 países europeus, além dos Estados Unidos e do Império Turco-Otomano. O objetivo da conferência era garantir a liberdade de comércio e navegação pelos rios Níger e Congo, além de instituir regras e critérios para a anexação de territórios africanos pelas potências imperialistas. A posse de um território seria reconhecida mediante o estabelecimento de um protetorado ou de algum tipo de autoridade sobre eles.
Basicamente, galera, o que foi essa conferência aqui de Berlim? Os países imperialistas, né, esses 13 países europeus, juntamente com os Estados Unidos, que também no século XIX implementou um imperialismo muito grande em algumas regiões ali da Ásia, e principalmente na América do Norte mesmo, quando tomou territórios do México, esses países se achavam no direito de decidir, né, o que fariam com a África, com a Ásia e outros locais. Nessa reunião aqui, basicamente, eles decretaram que quem chegasse primeiro em algum local tinha o direito de permanecer ali e de comandar aquele local, né? Bastava criar um protetorado, tá? Então, olha só como era o nível de pensamento, né, dessas elites, né, que queriam dominar o continente africano, asiático e a Oceania, ok? Aqui a gente tem uma imagem, galera, que é bem marcante sobre tudo isso. Ó. Vamos ver aqui a legenda. Ó. O colonizador britânico Cecil Rhodes, representado em charge publicada na Punch Magazine em 1892. Então, era uma revista que fazia uma charge sobre um inglês, né, um dominador inglês, em pé sobre todo o continente africano. Como é que essa revista estava fazendo uma charge sobre essa dominação da Inglaterra sobre a África, tá? Vamos continuar aqui. O imperialismo na Ásia e na Oceania. Além da África, as potências imperialistas se apossaram de territórios na Ásia e na Oceania. A França e a Holanda dominaram vastas regiões desses continentes. A Inglaterra conquistou a Índia e a Austrália e manteve forte controle sobre a China. A Coreia, por sua vez, ficou sob domínio do Japão, uma potência imperialista asiática. Isso aqui é interessante, tá? Ele deixa bem claro aqui quais são as principais nações europeias que vão dominar a Ásia, né? A França e a Holanda vão dominar algumas partes dos continentes, mas uma das principais aqui vai ser a Inglaterra, que vai dominar a Índia, certo? A Áustria também vai ter um controle aqui sobre uma parte da Austrália, né? Ou, desculpa, a Áustria não, desculpem. A Inglaterra vai dominar a parte da Índia e da Austrália. Se vocês verem, por exemplo, podem pesquisar aí a bandeira da Austrália. Ela é uma bandeira azul e que no cantinho lá dela tem a bandeira do Reino Britânico ainda. Então isso demonstra, né, a dominação que ela passou pela Inglaterra. E aqui o que é interessante é que dentro do próprio continente asiático havia um país que era imperialista, que era o Japão. O Japão ele dominava outras regiões, tá? O Japão, pessoal, hoje em dia ele é visto como um país extremamente pacifista, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele sofre o ataque com as bombas atômicas, e depois da reconstrução do Japão, o Japão se torna um país extremamente pacifista. Entretanto, na sua história, ele foi muito imperialista naquelas regiões ali, na região da Ásia, inclusive mantendo uma dominação muito forte sobre a Coreia, né, e buscando também invadir a China. Então, ainda hoje em dia, naquela região, países asiáticos, eles ainda têm uma certa repulsa ao Japão por esse passado imperialista que ele teve até o século XIX, tá? Continuando. De forma geral, o interesse das potências imperialistas era vender seus produtos industrializados a esses povos e comprar a preços baixos a matéria-prima utilizada em suas indústrias. A conquista imperialista, porém, foi realizada com grande violência, causando a morte de milhares de nativos das nações dominadas. Além disso, desestruturou a sociedade e a cultura de diversos povos, que ainda hoje sofrem as consequências da dominação imperialista. Então aqui o autor ele deixa bem claro qual era o intuito principal dessas nações, tá? Primeiro, expandir o seu mercado consumidor. Lembrem, a Inglaterra foi um dos primeiros países a se industrializar, mas logo depois os outros países europeus, como França, Alemanha, eles também começam seu processo de industrialização no século XIX. Então, quanto mais mercado para esses produtos eles tivessem, melhor ainda. Daí vem a ideia da Inglaterra
de acabar com a escravidão no mundo, porque o escravo ele recebe salário, ele pode adquirir produtos com o seu salário? Não. Então, daí o interesse de acabar com a escravidão, e essas dominações eram para abrir mercado consumidor nesses países, mas também, como eles tinham a dominação, poder conseguir principalmente matéria-prima para a sua indústria a baixíssimos custos ou a custo praticamente zero, tá? Então era essa a intenção, porque na Ásia e na África havia muitos recursos naturais, como o carvão que era utilizado na indústria, né, na Europa, né? Você vai ter outras matérias-primas que eram retiradas de lá, ok? Aí vem aqui, as oposições ao imperialismo. Vamos continuar lendo aqui, ó. Os povos da África, Ásia e Oceania resistiram de várias maneiras à invasão, de seus territórios e à dominação estrangeira. Na África, o conhecimento de novas táticas de guerra aprendidas com os conquistadores europeus e a aquisição de armas mais potentes possibilitaram aos habitantes autóctones resistirem aos invasores europeus. Na Argélia e no sul do continente, por exemplo, povos como os Tukulur e os Zulus mantiveram uma forte oposição contra a dominação dos franceses e ingleses, tá? Na Ásia, chineses e indianos também resistiram à expansão imperialista. Nos dois países havia grupos que lutavam pela expulsão dos europeus e pelo respeito à cultura nativa, bem como pela retomada do poder pelos antigos chefes. A resistência, vamos ver aqui, a resistência dos povos nativos não se deu somente por meio da luta armada, ou outras formas de oposição também, por meio da luta armada, ponto. Outras formas de oposição também ocorreram, como sabotagens de equipamentos europeus e destruição de meios de transporte, plantações e armazéns. Então aqui, galera, o autor coloca pra gente que essas dominações, elas, claro, ocorrem pelo meio da força europeia, pela diferença tecnológica, né, bélica que esses países tinham em relação aos povos, né, que ele fala aqui, os povos autóctones, né, que eram os povos que viviam nessas regiões. Vamos ver aqui o que era autóctone, ó. Natural de determinada região, certo? É o povo daquela região. E que havia sim uma resistência desses povos à dominação. Só que essas resistências nem sempre elas eram na questão da luta, ainda mais porque era uma luta muito desigual. Então, enfrentar exércitos europeus era uma batalha muito difícil. Então, essa resistência ela se dava no campo também da cultura. Então, eles iam também fazer essa resistência fazendo sabotagens dentro das indústrias europeias, nos meios de transporte, plantação, armazéns, para fazer com que dessem algum tipo de prejuízo contra aqueles que o estavam dominando, tá? Aí a gente chega aqui nesse box que mostra, enquanto isso, na Itália e na Alemanha, o que estava acontecendo aqui nesses países. Vamos ver, ó. Diferentemente de outras nações europeias, a Itália e a Alemanha mantiveram-se fragmentadas até meados do século XIX. Nesse período, foram iniciados processos de unificação nessas regiões, visando a formação de estados nacionais. Aqui, galera, uma característica, né, específica desses dois países é que até o início do século XIX, tanto Itália quanto a Alemanha, elas passaram por um processo, né, ele fala aqui de fragmentação. O que é fragmentação? Não havia uma unidade política. Eles não eram um reino unificado, como era a Inglaterra, como era a França. Então você tinha várias cidades, né? A Itália, historicamente, ela sempre teve várias cidades-estados onde cada uma tinha o seu governo e elas eram mais ou menos independentes, né? Elas comandavam ali o seu governo, a sua região, certo? E até o início do século XIX não havia ainda a formação de um Estado nacional, não havia a Itália e nem havia a Alemanha, tá? Vamos ver aqui, ó. Na Itália, esse processo ocorreu entre os anos de 1850 e 1870 e foi levado a cabo por proprietários rurais, membros da burguesia liberal italiana e pela nobreza do reino do Piemont-Sardenha, pois eles
entendiam que a fragmentação do território prejudicava a economia na Península Itálica. Pouco depois da unificação da Itália, ocorreu o processo de unificação da Alemanha, tá? Então vamos ver aqui o texto que fala sobre a unificação da Alemanha. Na Alemanha, a unificação foi direcionada pela Prússia, num movimento claramente de cima para baixo, contando com o apoio da nobreza Junker e da burguesia e afastando completamente os setores populares. Vamos ver o que era essa nobreza Junker que existia lá na Prússia. Ó. Membro da nobreza prussiana que detinha grandes propriedades de terra. Então, era um nobre muito rico proprietário de terra que na Prússia, que era uma parte integrante daquele território que depois vai se tornar a Alemanha, tá? Esses ricos é que vão implementar aqui essa unificação que, como ele fala aqui, que vem de cima para baixo, quer dizer que são os membros da alta burguesia, né, os nobres, que vão implementar essa mudança aqui. Ó. Continuando. A unificação foi completada em 1871, após a vitória sobre os franceses na Guerra Franco-Prussiana. Esta guerra não assinala apenas o momento da unificação, marca também profundamente o inconsciente coletivo da população francesa, vindo a se constituir naquele país um forte sentimento nacionalista e revanchista que explodirá no século XX, tá? Então aqui ele deixa bem claro, né, o que foi o estopim aqui para se criar um Estado Nacional alemão, em 1871, e como esse processo foi liderado aqui pela Prússia, tá? Aqui é um trecho, né, de um livro de Ademar Martins Marx e outros colaboradores, chamado História Contemporânea através de Textos, ok? Continuando aqui, galera, agora a gente vai ver o imperialismo japonês. Como foi que aconteceu esse imperialismo japonês? Até o século XIX, a economia japonesa era baseada na agricultura. A maioria da população do país vivia nas áreas rurais e a relação entre o Japão e os demais países era restrita. Em 1868, entretanto, subiu ao poder Mutsuhito, também conhecido como Meiji, imperador responsável pelo início da modernização do Japão. Meiji assinou acordos econômicos com a Inglaterra e a França e comprou máquinas e ferramentas europeias, dando início à industrialização do país. Além disso, investiu na construção de navios e ferrovias, ampliou o acesso à educação e financiou a formação de um exército japonês. Essas medidas possibilitaram o fortalecimento político e econômico do Japão, que no final do século XIX já havia se tornado mais uma potência imperialista. O Japão estabeleceu o domínio sobre a Manchúria, Coreia, Formosa, que é o local chamado de Taiwan, e sobre partes do território chinês. Assim como outras potências imperialistas, o Japão buscava garantir o fornecimento de matérias-primas para suas indústrias e o acesso a novos mercados consumidores. Então aqui o autor deixa bem claro que o Japão ele era uma região agrária até 1868 e só a partir aqui do século XIX é que esse imperador ele vai iniciar um processo de modernização e de inserção ao capitalismo. Então, vai buscar também, assim como os outros países europeus, se tornar um país imperialista, só que ali naquela região já da Ásia, né? Então, ele vai ser um imperialista ali naquela região da Ásia, tá? Outro país imperialista foi os Estados Unidos, tá? Vamos entender aqui como é que foi a dinâmica dos Estados Unidos, ó. Enquanto as potências europeias disputavam o controle da África, Ásia e Oceania, os Estados Unidos impunham políticas imperialistas aos países da América Latina e algumas ilhas do Oceano Pacífico, como o Havaí e as Filipinas. Na primeira metade do século XIX, os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer as independências de países latino-americanos
e a barrar a interferência das antigas metrópoles nos países em formação. Os Estados Unidos, galera, eles se tornam independentes ainda no século XVIII, em 1776, e depois da sua independência, quando eles se livram do domínio da Inglaterra, né, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos foi dominado, né, foi fundado, né, as colônias inglesas foram fundadas pelos ingleses, né, os Estados Unidos vão ser fundados pelos ingleses, e depois eles conseguem se livrar em 1776 dessa dominação inglesa. E eles passam, né, a querer ser o grande dominador da América Latina, né, dominar os outros países da América que eram, em sua maioria, descendentes, né, dos países europeus de origem latina, como Portugal e Espanha. Então, a intenção deles era se livrar o mais rápido possível de alguma dominação europeia que existisse aqui. Exemplo claro disso é o que acontece no Brasil. O Brasil, ele em 1822, ele passa por um processo de independência e o primeiro país estrangeiro, né, o primeiro estado estrangeiro a reconhecer a independência do Brasil foi justamente os Estados Unidos. A dizer, não, nós reconhecemos que o Brasil não é mais dominado pela Inglaterra, porque era interesse dos Estados Unidos que não houvesse mais nenhum tipo de dominação europeia nessa região, porque ele é que queria se colocar nesse local de dominador aqui dentro do continente americano, tá? Continuando, ó. Nessa época, o presidente estadunidense James Monroe proclamou a frase América para os americanos, que demonstrava seus interesses imperialistas sobre o restante do continente. Ele desejava controlar a produção agrícola latino-americana e as rotas comerciais que ligavam os oceanos Atlântico e Pacífico. Além do Havaí e das Filipinas, os Estados Unidos anexaram territórios mexicanos, do Texas à Califórnia, russos, como o Alasca, e da América Central, Panamá, Cuba e Porto Rico. Aqui, galera, é uma parte interessante, né? Que muita gente não sabe disso, mas grande parte do território americano não pertencia aos Estados Unidos, né? Até o início do século XIX. E esse território pertencia, em parte aqui nessa parte mais ao sul, ela pertencia ao México. E esses territórios, alguns deles vão ser comprados, né? Os americanos vão comprar esses territórios do México, mas muitos vão ser tomados mesmo, à força. Então, muitos desses territórios tomados, né? Eles ficam nessa região que pertencia ao México, tá? E alguns deles aqui, ó, do Texas à Califórnia. Podem notar, galera, que existem muitos locais nos Estados Unidos em que eles têm nomes em espanhol. E muita gente não entende o motivo disso, é porque esses territórios antigamente pertenciam ao México, né? A Califórnia, uma das principais cidades dos Estados Unidos, se chama Los Angeles. Los Angeles é em espanhol, Los Angeles, tá? Então, esse território pertencia ao México e que foi uma parte tomada e uma parte comprada dos mexicanos. Dos russos, eles compraram o Alasca, que é uma região que fica mais para cima aqui do território americano, e hoje ele é um estado americano, só que ele não fica fisicamente, né, colado ao território americano. Para se chegar ao Alasca, né, você tem ainda o Canadá entre os Estados Unidos e o Alasca. E além disso, tem as ilhas que eles adquiriram no Oceano Pacífico, como o Havaí, né, as Filipinas, e esses territórios, né, foram tomados, né, uns foram comprados. Então, os Estados Unidos eles iam aumentando o seu domínio, principalmente nessa região aqui da América e uma parte ali do Oceano Pacífico, né, já a parte em que a América do Norte tem ligação com a Ásia, tá? Continuando, ó. No início do século XX, dando continuidade à política de James Monroe, conhecida como Doutrina Monroe, o presidente estadunidense Theodore Roosevelt proclamou a chamada Doutrina do Big Stick, que traduzido do inglês significa grande porrete. Uma prévia à intervenção militar dos Estados Unidos, caso os governos latino-americanos não colaborassem com a política imperialista estadunidense.
Primeiro, né, vamos entender o que era essa doutrina Monroe que falava sobre a América para os americanos. Basicamente era o que eles queriam, né? Era uma desculpa de dizer que os governos americanos deviam, né, dos países da América Latina em geral, deveriam se livrar da dominação europeia, mas como a gente já falou aqui anteriormente, eles queriam que se livrassem da dominação europeia para que os Estados Unidos se colocassem nesse papel de dominador, certo? Depois, com esse outro presidente aqui, né, o Theodore Roosevelt, ele vai declarar essa doutrina aqui do Big Stick, que era basicamente dizer assim: quem não se adequar à dominação dos Estados Unidos pode sofrer uma intervenção militar dos próprios Estados Unidos em seu país, tá? Então, deveriam aceitar de bom grado essa dominação dos Estados Unidos em toda a América. Então, aqui a gente já vê uma charge, ó, que mostra exatamente isso. Esse personagem aqui é um personagem que ficou caracterizado, né, como o Tio Sam, que seria uma personificação do que seria os Estados Unidos, né, que é um senhor de barba, com uma cartola, todo vestido nas cores da bandeira americana, né, que seria uma alusão, né, aos Estados Unidos. E que remonta-se que a origem desse personagem aqui vem de uma brincadeira que os soldados faziam, porque quando eles recebiam as caixas com armamento, essa caixa ela vinha com um U e um S, né, pintados na caixa, né, descrevendo que aquela caixa pertencia aos Estados Unidos, né, que do inglês vem United States, são as siglas, né, de United States, Estados Unidos. Só que quando os soldados recebiam essas caixas, eles diziam que receberam um presente do tio Sam, que em inglês, né, tio em inglês é uncle, né, então eles diziam que era Uncle Sam, né, tinha enviado um presente para eles. Então criou-se essa história aqui do tio Sam e criou esse personagem aqui para personificar os Estados Unidos, com um grande porrete aqui nas mãos, ó, e os pés em cima de toda a América, do norte e do sul, representando a dominação que os Estados Unidos já exercia no século XIX sobre o continente americano, tá? Continuando, ó. Aí a gente tem aqui possessões imperialistas. Vamos observar aqui no mapa agora a divisão dos países imperialistas impuseram a África, a Ásia e a Oceania no século XIX. Então aqui é legal que a gente vê no mapa, né, a separação da dominação desses países pelo mundo, tá? Então vamos ver aqui, ó, quando a gente vê um mapa, a gente tem que sempre ver a legenda exemplificando o que a gente está vendo aqui, ó. Onde a gente vê a cor rosa são locais em que a França dominou. Então, olhem só, a França dominou uma grande parte no norte da África, ok? Ó, olha o tanto de regiões aqui que a França dominou nessa região. A roxo é a dominação britânica, ou seja, a Inglaterra. Também dominou muitos territórios na África, ó, no sul da África, aqui na Nigéria, no Sudão, uma parte do Egito, tá? Na Ásia, eles vão dominar aqui um grande território que tinha muita importância econômica, que era a Índia, e na Oceania, toda a Austrália, toda a Nova Zelândia. Por isso que eles têm tanta influência britânica até hoje, a língua oficial de lá é o inglês, tá? Dominação alemã, né? Hoje em dia que a gente vê dominação alemã aqui, o laranja nessa região aqui da África, ó, comparado com França e com Inglaterra, é uma região bem menor, mas havia dominação. A dominação portuguesa nesse período aqui, né, a gente tem que entender que aqui já é século XIX, a gente não está falando da época das grandes navegações no século XIV e no século XV. Século XV e século XVI, a gente está falando de século XIX. Então, no século XIX, na África, ainda resistiram Angola e Moçambique como regiões dominadas pelos portugueses. Aqui a Espanha, deixa eu ver onde é que a gente vê regiões aqui da Espanha. Devem ser poucas regiões que eu não estou conseguindo nem identificar aqui no mapa, né? Essas regiões aonde a Espanha dominou, que é uma cor assim creme, né? Eu não estou conseguindo identificar. Talvez seja não, por aqui não, mas aqui é alemã também. Vamos continuar aqui, tá? A verde claro é a belga. Você vê aqui algumas pequenas regiões, ó, dominadas pela Bélgica.
Italiana, rosa, o rosa bem claro, ó. Você tem algumas pequenas regiões dominadas pela Itália. Amarela pela Holanda, então aqui você tem regiões, ó, que foram dominadas pela Holanda, principalmente aqui, ó, entre a Ásia e a Oceania, certo? Estadunidense é o verde escuro, aonde você tem essa região aqui na Ásia, ó, Filipinas, Havaí, dominada pelos Estados Unidos. E a japonesa é o vermelho, ó, onde a gente vê aqui a Coreia, que foi uma região que foi dominada pelo Japão. Ó, o Japão bem aqui, a Coreia dominada por ele, tá? Vamos continuar aqui, ó. Enquanto isso, no México, na época em que os estadunidenses impuseram a doutrina do Big Stick, o México passava por momentos conturbados que em 1910 fizeram eclodir a Revolução Mexicana. Entre os motivos dessa revolução, destaca-se a péssima estrutura fundiária do país. Enquanto a elite detinha a maior parte das propriedades rurais, os camponeses não tinham acesso à terra e enfrentavam duras condições de vida. Além disso, a exploração imperialista promovida pelos Estados Unidos agravou a situação de pobreza da população mexicana. Vamos lembrar aqui, galera, que o México ele foi um país que foi dominado, né, foi colonizado pela Espanha, ok? Então ele teve a sua população indígena muito dizimada pelos espanhóis e passou com o tempo, né, essa dominação espanhola ela foi se perpetrando, só que houve como é que se diz, a independência mexicana, né, ela vai ser feita pelas elites locais e com o tempo essas elites locais elas agravaram a situação de exploração contra a população mais pobre. Então isso vai eclodir em 1910 dessa Revolução Mexicana. Diante dessa situação, o movimento revolucionário passou a combater a ditadura de Porfírio Dias, que estava no poder há quase 30 anos, e a lutar pela reforma agrária e por direitos sociais. Então, foi uma revolução implementada para que os desmandos dessa elite local, que havia se aliado aos Estados Unidos, contra esses desmandos, né, dessa elite local, então as pessoas fizeram, né, os revolucionários fizeram uma grande revolta, tá? E aí a gente vai continuar aqui, ó. Na Revolução Mexicana, dois personagens ganharam grande importância pela liderança que exerceram. Emiliano Zapata, atuando no sul do México, e Pancho Villa, liderando o norte do país. Então foi uma revolta para tentar livrar o México dessa dominação das elites, como é que se diz, as elites mexicanas, né, descendentes dos antigos colonizadores, e para tentar dar um pouco mais de uma situação social, né? Eles buscavam a reforma agrária e mais condições de vida condições melhores de vida para a população mais pobre, tá? Aí vamos ver aqui as consequências do imperialismo. Porque a gente está falando há muito tempo aqui da dominação, né? De como houve essa dominação dos países imperialistas. Mas quais foram as consequências desse imperialismo para esses países, tá? Vamos ver aqui, ó. O imperialismo causou enormes prejuízos aos povos que viviam na África, na Ásia e na Oceania. Quando os europeus dominaram esses territórios, obrigaram os nativos a realizar trabalhos nas minas e nas grandes plantações em troca de baixos salários. Além disso, impuseram sua cultura aos nativos, obrigando-os a adotar sua língua, costumes e religião. Então aqui a gente já vê um grande prejuízo, né? A aculturação dos povos dominados. Ou seja, né, quando nesses locais onde a Inglaterra, a França, a Alemanha dominaram, eles promoveram a aculturação desses povos que lá habitavam, tá? Ou seja, a aculturação, galera, é tirar a cultura desses povos para tentar implementar a cultura do povo dominante, tá? A exploração imperialista resultou na morte de milhares de nativos, provocadas pelas guerras, doenças e também pela fome. Uma das consequências mais persistentes do imperialismo é o atraso econômico, que ainda hoje se reflete
no subdesenvolvimento e nas desigualdades sociais presentes na maioria desses países. A gente vai ver agora, galera, as consequências na África, tá? E aqui a gente vai entender os motivos de, hoje em dia, a África, quando se fala em África, em continente africano, a primeira coisa que se vem à mente, na cabeça de todos, quando a gente lembra do continente africano, é a questão da pobreza. De como é um continente pobre, de como as pessoas lá sofrem com a pobreza, com o subdesenvolvimento. E aqui a gente vai entender as causas desse subdesenvolvimento do continente africano, que é justamente esse imperialismo implementado pelos europeus, tá? Vamos ver aqui, ó. Além da aculturação dos povos nativos, os trabalhos forçados e do extermínio de milhares de pessoas, a exploração imperialista traz consequências negativas até hoje. Na África, a delimitação territorial feita pelos europeus, chamado de a partilha da África, né, como eles partilhavam a África entre eles, iniciada em 1885, provocou sérios conflitos internos. Ao delimitarem as fronteiras das suas possessões, os representantes dos países imperialistas não respeitaram as antigas ocupações territoriais dos nativos e englobaram em um mesmo território etnias que eram historicamente rivais. Isso aqui, galera, é uma coisa que é um erro muito comum quando a gente analisa essas dominações europeias no continente africano e, inclusive, quando a gente analisa também o processo de escravidão que os europeus impuseram aos africanos. Então, por exemplo, os portugueses aqui, eles traziam pessoas da África de vários locais e de etnias diferentes. Enquanto eles traziam essas pessoas para cá, eles costumavam colocar elas todas juntas no mesmo local, porque, como eles tinham etnias diferentes, muitas vezes eles nem falavam a mesma língua. Quer dizer, na maioria das vezes não falavam a mesma língua. Então era muito mais complicado para eles estabelecerem alianças para tentar algum tipo de revolta contra o dominador europeu. Isso na época da colônia, na época da colonização. Já dentro do território africano, quando eles criam, né, os limites de cada protetorado ali naquela região, eles colocaram muitas etnias juntas, etnias que eram rivais. Então, o que a gente pode imaginar aqui? Uma série de conflitos entre essas etnias dentro de um mesmo protetorado, tá? Então, aqui, o que é etnia? Toda vida que tem uma palavra sublinhada, tem a explicação no livro, ó. Grupo de indivíduos que compartilham as mesmas características socioculturais, como língua, religião, costumes e modos de sentir, de pensar e de agir. Tá? Então, você colocava duas etnias rivais no mesmo local e aquilo era a receita para que se houvesse uma desgraça ali, uma batalha entre aquelas pessoas. Tá? Continuando, ó. Houve também casos em que as potências europeias, visando fortalecer o seu poder, incitaram rivalidades entre grupos distintos. Esse é o caso de Ruanda, um país localizado no centro-leste da África, onde viviam dois grupos tradicionais, os Tutsis e os Hutus. Após a independência do domínio belga na década de 1960, esses grupos iniciaram uma disputa pelo domínio da região. Em 1994, o conflito se intensificou e provocou a morte de cerca de 1 milhão de pessoas. Tá? Então, nessa região aqui, galera, de Ruanda, né, você vai ter duas etnias que após o término do domínio belga na região, eles vão entrar em guerra e vão ter uma espécie de massacre aqui que vai haver implementado por essa disputa entre as duas etnias, tá? A gente vai pular essa parte aqui, porque aqui ele vai detalhar como foi, né? Esse processo vocês podem ler depois no livro, tá? Aqui a gente tem as ideologias imperialistas. Vamos ler aqui essa parte, ó. O imperialismo se baseia essencialmente na dominação de uma nação sobre outra, principalmente por interesses políticos e econômicos. Para consolidar essa dominação, o uso de ideologias foi muito comum. Durante o século XIX, os países imperialistas se preocuparam em buscar a aprovação interna e o apoio popular para campanhas militares de intervenção nos países dominados. Nessa época, ideologias etnocêntricas se reafirmaram, enaltecendo
a origem e a cultura europeias e menosprezando as culturas de outros povos. Vocês já devem ter ouvido falar, galera, sobre etnocentrismo. Etnocentrismo, certo? É um tipo de pensamento que vai surgir nesse momento aqui na Europa para justificar a invasão desses territórios na África, na Ásia e na Oceania pelos europeus. Basicamente, de forma bem reduzida, o que é esse etnocentrismo? É uma ideia de colocar os europeus como o ápice da evolução humana. Então, eles achavam que os seres humanos eles têm uma escala evolutiva social, certo? Não, a gente não está falando da questão biológica, a gente está falando da questão social. E que nessa evolução social, o ser humano ele saía lá dos homens das cavernas, depois passava pelo feudalismo, depois do feudalismo ele ia para a Era Moderna, e da Era Moderna ele chegava ao auge da evolução humana, que era o que eles estavam vivendo na época, que era aquele período ali do início da Era Contemporânea, com a indústria e o comércio e a invenção do capitalismo, certo? E para justificar a dominação que eles faziam, eles utilizavam essa ideologia do etnocentrismo para dizer que eles estavam indo para esses locais para causar ali naqueles locais, né, levar aqueles locais um benefício. Que na verdade a dominação europeia na África e na Oceania e na Ásia ia levar esses povos ao progresso. É aquela velha ideia do progresso, né? De que o progresso ia ser levado a eles. Que a gente sabe que, na verdade, não é nada disso. Eles queriam era se aproveitar desses países, tirar as suas riquezas e utilizar eles como mão de obra barata e assim por diante, tá? Então, essa ideologia do etnocentrismo era altamente pregada e até muito pouco tempo atrás ainda era enaltecida em alguns locais do mundo, tá? Outra coisa aqui é a questão do darwinismo social. Vamos ler aqui esse trecho, ó. A publicação da obra A Origem das Espécies, em 1859, pelo naturalista inglês Charles Darwin, causou grande impacto para os estudiosos europeus do século XIX, entre eles filósofos, naturalistas e sociólogos. Nessa obra, Darwin tratou o processo de evolução biológica dos seres vivos, defendendo a hipótese da conservação das espécies mais adaptadas ao meio ambiente em que vivem e a extinção das espécies menos aptas ao seu meio, no decorrer do tempo. Essa teoria foi denominada de seleção natural. Um dos estudiosos que mais se empenhou na divulgação da teoria da evolução de Darwin foi o filósofo e sociólogo inglês Herbert Spencer. Em seus estudos, ele buscou aplicar a teoria de Darwin à análise das sociedades humanas. Foi aquilo que a gente falou agora há pouco. Ó. É você tentar transplantar uma teoria que é da biologia, que é essa evolução das espécies e essa seleção natural das espécies, para o meio social, de que havia uma forma evolutiva da sociedade, que ela sai lá do índio, que é um povo caçador e coletor, e obrigatoriamente aquele povo ele vai evoluir até chegar ao estágio que os europeus estavam. E a gente sabe hoje em ciências sociais que essa questão evolutiva, ela de forma alguma ela pode ser usada para se analisar as sociedades. As sociedades elas se modificam, né, com base na sua experiência cultural e não tem nenhuma questão de evolução em que toda a sociedade ela vai começar como indígena e ela vai se tornar no futuro uma sociedade altamente tecnológica. Não necessariamente isso vai acontecer, certo? Continuando. Assim, o chamado darwinismo social criou as bases ideológicas para o racismo, que buscava justificar o direito natural de dominação dos europeus sobre povos considerados inferiores. A raça branca europeia seria a mais favorecida na luta pela sobrevivência, portanto mais forte e capaz que outros povos considerados cultural e fisicamente inferiores. Então, basicamente, isso aqui era tentando dar uma desculpa científica para se legitimar o racismo, né, dos europeus em relação aos outros povos dos outros continentes, tá? Aí a gente tem um box aqui para a gente terminar, que fala sobre a atuação dos religiosos. Em todo esse processo que a gente falou aqui,
a gente falou mais em questão de governos, de como que eles agiam, né? A gente fala da Inglaterra, a gente está falando do governo da Inglaterra, a gente está falando do governo da França e assim por diante. Mas e os meios religiosos? Como eles reagiram a esse processo aqui de dominação implementado pelos europeus? Então vamos ver aqui, ó. A Igreja Católica também exerceu um papel importante no esforço de legitimação do imperialismo nos países dominados. Na África, por exemplo, a Igreja atuou defendendo a política de conquista colonial. Os religiosos acreditavam que os africanos precisavam ser salvos pela fé. Por meio da catequização, eles teriam contato com o cristianismo e com os costumes e valores da cultura europeia, dita superior. Dessa forma, essas sociedades deixariam de ser primitivas para se tornarem civilizadas. Então aqui a gente vê que as religiões também contribuíram para essa dominação. A gente tem que entender que essas nações europeias, né, elas em sua maioria elas eram religiões, eram regiões, né, cristãs. Então ter esse apoio da Igreja Católica, essa legitimação, era extremamente importante. Então a Igreja Católica ela dizia que essa política de conquista da África ela era importante porque ia levar a verdadeira religião aos africanos, né? Então, aqui você vê que durante vários períodos da história, como no período das grandes navegações, aqui nesse imperialismo do século XIX, a Igreja Católica ela apoiou, deu um aporte, né, ideológico para que essas dominações e essa dominação, essa escravidão sobre os países mais fracos ocorresse, né? Dos mais fortes europeus sobre os oprimidos, sempre com essa desculpa de se levar a eles, né, a civilização, que eles eram primitivos e que eles iam ser levados à civilização, tá? Então, galera, terminando o capítulo aqui na página 25, a gente vai ter uma atividade, tá? Eu vou colocar ainda lá no Google Sala de Aula quais são as questões que vocês vão fazer, certo? Mas basicamente vão ser as questões 5, 6, 7, 8 e 9 que nós vamos fazer, tá? Nós vamos colocar lá no Google Sala de Aula e amanhã a gente vê essas questões lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau!